Hoje aqui no canal nós vamos começar a fazer a Nossa Senhora do Sagrado Coração em crochê amigurumi. Então, primeira parte, como sempre aqui tem no canal, a gente vai fazer o corpinho base, cabelinho, rostinho, bordadinho dos olhos, tá, gente? Então, nós vamos fazer esse início aqui hoje. E lembrando vocês que esse foi um pedido da nossa inscrita do canal, a Maria do Socorro. Maria do Socorro, muito obrigada mesmo de coração por solicitar. Eu espero que vocês gostem e vamos lá? Então, gente, mostrando aqui mais de perto para vocês, hoje nós vamos fazer o corpinho dela, o cabelinho, bordadinho dos olhos, tá bom? E vou mostrar as medidas também, tá? Ó, ela aqui por enquanto tem 11 centímetros de comprimento, a largura dela tem 9 centímetros e aqui a altura 5 centímetros, tá bom? Se vocês quiserem fazer maior, que no caso a inscrita me pediu para fazer um tamanho maior, gente, utilizem o fio, por exemplo, um fio para amigurumi, que é um fio mais grosso, né? Utilizem uma agulha mais grossa do que a minha, que assim vocês conseguem uma altura e uma largura maior para ela, tá bom? Então essa é a dica que eu dou e vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ao 300 nas cores bege palha ou qualquer outro bege que vocês tenham, tá bom? Vamos utilizar também na cor vermelha. Vamos precisar aqui do marrom escuro, tá? E também do preto, certo? Vamos utilizar a nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros, tá, gente? Vamos precisar também da nossa agulha de costura e os nossos alfinetes, certo? Vamos utilizar aqui o nosso enchimento acrílico, com certeza uma quantidade maior do que essa que eu tô mostrando para vocês, tá? Mas vamos utilizar o enchimento acrílico. Vamos precisar também de um recorte de papelão ou acetato, acrílico, qualquer material que vocês tiverem que tenha uma certa firmeza, né? De 4,5 centímetros de diâmetro. O diâmetro é a medida do círculo aqui, é a medida de uma parte da volta até a outra. Então, essa medida horizontal aqui do círculo de 4,5 centímetros, tá bom? Então, eu vou precisar para dar aqui mais firmeza para a santinha ficar em pé, tá bom? Vamos utilizar também a nossa tesoura e por último aqui então a nossa fita métrica, tá bom? Então vamos começar, pessoal, com o fio bege aqui, no meu caso é o palha, como sempre, né? Vou fazer o meu anel mágico e vou colocar aqui, ó, a correntinha inicial. E vamos começar colocando, então, 6 pontinhos baixos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, eu pego meu fio, eu puxo bem aqui, certo? Ó, deixo bem fechadinho o anel mágico. E só lembrando vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem correntinha, ponto baixo, nada, dá uma olhada primeiro lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês direitinho, passo a passo, desde o ponto baixo, da correntinha até ponto caranguejo, tá bom, pessoal? Olha lá primeiro e depois volta aqui. Então, ó, coloco aqui meu fio para contar carreira, certo? E prender ao mesmo tempo. E agora vamos para a nossa segunda carreira, que nós vamos fazer simplesmente um aumento em cada ponto de base por toda a volta. Então, ó, um aumento nada mais é do que fazer 2 pontinhos dentro do mesmo pontinho de base, tá vendo? E eu vou repetir isso por toda a volta para ficar no total com 12 pontinhos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, vamos então para a nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz um aumento. Vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência, tá? E no total nós vamos ficar com 18 pontinhos baixos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer a carreirinha toda e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, vamos para a nossa próxima carreira agora, fazer 2 pontos baixos nos próximos pontos de base
E no ponto seguinte, a gente faz o aumento, tá? Então, eu também vou repetir por toda a minha voltinha aqui essa sequência, certo? E no total, nós vamos ficar com 24 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês pra gente continuar, tá, gente? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 6 carreiras de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final das carreirinhas, tá bom? Então, nós vamos continuar em cada uma das carreiras com 24 pontos normalmente, porque eu não tô fazendo nenhum aumento aqui, tá? Então, eu vou fazer as minhas 6 voltinhas de um ponto baixo em cada ponto e volto com vocês para mostrar e a gente continuar o passo a passo. Fiz aqui, ficou desse jeitinho, pessoal. Então agora nós vamos começar a diminuir aqui para poder dar o formato melhor do rostinho para começar o corpo, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar com 2 pontinhos baixos nos próximos pontos e no ponto seguinte a gente vai fazer uma diminuição aqui. Para quem não sabe, diminuição de amigurumi, a gente pega, ó, a argolinha externa dos 2 próximos pontos, certo? E faz um ponto baixo aqui normalmente, desse jeitinho, tá bom? E assim a gente faz a diminuição. Vamos repetir a sequência aqui por toda a volta, né? De 2 pontos baixos, uma diminuição. E no total nós vamos ficar com 18 pontos novamente, tá, gente? Então eu vou fazer aqui e volto com vocês. Para a nossa próxima carreira agora, então, nós vamos fazer um pontinho baixo e no ponto seguinte a gente faz então a diminuição, ó, certo? Vamos repetir também por toda a volta essa sequência aqui. E no total, nós vamos voltar a ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Então, eu também vou fazer e volto com vocês. Fiz aqui, gente. Agora, nós vamos fazer somente uma carreirinha de um ponto baixo em cada um dos pontos de base por toda a volta. Então, a gente vai continuar com os 12 pontos aqui. E no final dessa carreira eu vou colocar enchimento aqui por dentro de todo o rostinho, tá bom? E também vou voltar com vocês pra gente trocar de cor pelo fio vermelho, tá, pessoal? Então eu vou fazer um ponto baixo cada ponto de base nessa carreira, vou colocar enchimento e volto com vocês pra gente trocar de cor. Ó, gente, fiz aqui, certo? Então agora, como eu disse pra vocês, eu vou trocar de cor, então eu venho aqui com a minha tesoura, ó. Eu corto aqui com uma pequena sobrinha só do bege, certo? E vou então trocar de cor pelo fio vermelho. O que que eu faço, ó? Eu entro aqui nas duas últimas argolinhas do último pontinho baixo que eu fiz, puxo o fio, deixo ele aqui à frente da minha carreira, certo? Venho com o fio vermelho, deixa eu pegar o fio vermelho aqui, deixa eu puxar. Ó, eu venho com o vermelho, faço esse movimento na minha mão, tá vendo? Eu deixo uma parte sobrando aqui, certo? E aí eu venho com minha agulha aqui, ó, e puxo, fechando o último pontinho aqui no lugar do bege, tá? Deixa eu puxar o fio, ó, puxem esse fiozinho bege para não ficar com um ponto muito largo aqui, tá, gente, ó? Eu puxei aqui o vermelho e puxo o fio bege aqui para não ficar muito largo, certo? Feito isso, então, eu venho com o fio aqui, ó, o fio inicial do vermelho que tem a pontinha. Eu venho, coloco aqui para contar a carreira, tá vendo? E feito isso, então, a gente pode começar agora a fazer o passo a passo do corpinho, tá? Então, vamos começar, pessoal. Vamos iniciar aqui, ó, com um ponto baixo. E no ponto seguinte, a gente vai fazer um aumento, tá? Vamos repetir por toda a voltinha aqui essa sequência de um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. E no total, nós vamos ficar novamente com 18 pontinhos baixos, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, então agora nós vamos para a próxima carreira, que nós vamos fazer, na verdade, as próximas, né? Nós vamos fazer 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a volta. Ou seja, aqui a gente não vai ter aumentos, tá? Aqui é só para dar o comprimento do corpinho. Então, façam aí 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto, a gente continua com os 18 pontinhos de base, né? Eu vou fazer então e volto com vocês. Fiz aqui, gente, ó, as 4 carreirinhas.
E vamos agora fazer então mais uma carreira de aumentos, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. 2 pontinhos baixos nos próximos pontos e no ponto seguinte a gente faz um aumento, tá? Eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta e no total nós vamos ficar novamente com 24 pontos, tá bom? Então eu vou fazer aqui e volto com vocês para mostrar e a gente continuar. Fiz aqui, gente, então agora vamos novamente fazer 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a voltinha, tá? Então eu vou fazer as 4 carreiras aqui de um ponto em cada ponto, no total a gente continua com os 24 pontos, tá bom? Então eu vou fazer e volto com vocês para a gente seguir o passo a passo. Fiz aqui as 4 carreiras, vamos agora fazer mais uma carreira de aumentos, tá, pessoal? Só para deixar o corpo dela um pouco mais longilíneo, né? Mais comprido, tá bom? Então vamos lá. Ó, nós vamos fazer agora 3 pontinhos baixos nos próximos pontos de base, ó. E no ponto seguinte a gente faz então um aumento, tá? Eu também vou repetir por toda a minha voltinha essa sequência, tá bom? Então façam aí 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta e no total nós vamos ficar com 30 pontos, tá bom? Então eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, agora nós vamos fazer mais 3 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontos de base por toda a voltinha, tá? Então aqui nós vamos continuar com os 30 pontos, certo? Então eu vou fazer essas 3 carreirinhas e assim que eu terminar elas eu vou colocar enchimento por todo o corpinho aqui, tá bom? Então eu vou fazer e volto com vocês. Ó, gente, fiz aqui, coloquei enchimento, como vocês podem perceber. Agora, então, nós vamos começar a fazer as diminuições aqui, tá bom? Então, vamos iniciar, ó, pegando a argolinha interna agora de cada um dos pontos dessa carreira e vamos fazer, ó, 3 pontos baixos nos próximos pontos de base. E no ponto seguinte, a gente faz a diminuição, ó. Reparem que a diminuição eu também vou pegar a argolinha interna dos 2 próximos pontos, tá vendo? E vou puxar o fio para fazer um ponto baixo. E eu vou repetir essa sequência por toda a voltinha aqui, ó. Então, façam aí os 3 pontos baixos e uma diminuição, pegando a argolinha interna de cada ponto. Eu vou fazer, no total nós vamos ficar com 24 pontos novamente, tá bom? E volto então com vocês. Gente, feito aqui, agora eu vou colocar aqui o meu papelão de 4,5 cm de diâmetro, certo? Vou posicionar ele aqui por dentro, ó, dessa última carreira que a gente fez, para ele dar a firmeza, né? Para deixar ela em pé com mais facilidade. E agora vamos então continuar o nosso passo a passo aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir em frente. Então, depois de feita essa carreirinha, vamos para a próxima, voltando a pegar normalmente aqui nos pontinhos, ó. Eu vou pegar as 2 argolinhas aqui normalmente, certo? E vamos fazer 2 pontinhos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz a diminuição, tá? Eu vou repetir essa sequência também por toda a volta, certo? Então, façam aí 2 pontos baixos e uma diminuição no ponto seguinte, pegando normalmente nos pontinhos, ó, tá? Reparem que eu tô pegando normalmente, a diminuição eu tô pegando a argolinha externa novamente, tá bom? Então, eu vou fazer, no final da carreira a gente volta a ficar com 18 pontos e volto com vocês. Feito aqui, gente, vamos continuar nossas carreiras de diminuição. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição no próximo ponto, tá? Vou repetir também por toda a minha voltinha aqui a sequência. Então, façam aí um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta. No total, agora a gente fica com 12 pontinhos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui, gente. Vamos agora para nossa próxima carreira, então, que nós vamos fazer uma diminuição em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, façam uma diminuição em cada ponto, igual eu tô fazendo aqui. E no total, nós vamos ficar, então, com 6 pontinhos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês para a gente arrematar essa parte, tá?
Fiz aqui, pessoal. Então, ó, nós vamos agora arrematar, como eu falei para vocês que a gente ia fazer, ó, eu vou entrar no primeiro pontinho de base e vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Puxo o meu fio, deixo uma pequena sobra aqui, ó, que a gente vai usar para costura, corto e dou um nozinho duplo. Para quem não sabe o que é nozinho duplo, ó, a gente passa o fio aqui do trabalho 2 vezes por dentro do próprio fio aqui que a gente tava com a argolinha, tá? Puxo bem. Agora eu vou esconder esse fio de sobra aqui do início, né, do corpinho. Eu escondo passando aqui por dentro do próprio trabalho, antes da gente fechar, né? Então, porque facilita. Ó, tô escondendo aqui por dentro. E agora, então, nós vamos aqui costurar essa aberturinha que ficou aqui do nosso trabalho, tá vendo? Ó, ficou essa aberturinha aqui. Então, pra gente fechar, eu vou pegar aqui a minha agulha de costura, vou colocar a linha de sobra aqui na minha agulha, certo? Deixa eu só passar o fio aqui, ó, passei, tá bom? E agora, então, nós vamos fechar essa aberturinha. Então, nós vamos pegar aqui a argolinha externa de cada 2 pontos, certo? E vamos passar o fio, ó. A argolinha externa dos 2 próximos pontos, passo o fio. A argolinha externa dos 2 últimos pontinhos, deixa eu só pegar aqui certinho, ó, peguei, passo o fio e puxo todo mundo junto para ele fechar totalmente aqui, tá vendo? Aqui ele fechou totalmente, então eu puxo bem, venho aqui do ladinho da carreira, ó, e vou dar então 2 nozinhos para eu arrematar, tá? Então eu dei o primeiro nó, venho aqui do ladinho, certo? Faço o meu segundo nozinho aqui e escondo o fio de sobra por dentro do próprio trabalho, tá vendo? Puxo aqui, venho com a minha tesoura e corto. Então, temos aqui o corpinho base já feito aqui no crochê. Vamos agora fazer o bracinho, tá, gente? Então, com o fio bege, novamente, a gente faz o anel mágico aqui para começar, ó. Coloca a correntinha inicial e vamos colocar aqui 5 pontinhos baixos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Feito isso, puxa o fio, deixa bem fechadinho aqui o anel mágico, tá? A gente coloca ele para contar carreira e fechar tudo junto aqui ao mesmo tempo, certo? E vamos para nossa segunda carreirinha, que nós vamos fazer um aumento em cada ponto de base até o final da carreira, tá? Então, façam aí um aumento em cada ponto e no final dessa carreirinha nós vamos ficar com 10 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui, gente, o que eu vou fazer agora? Para nossa próxima carreira, eu vou dar uma laçada e vou fazer 3 meios pontos altos fechados juntos. Como que eu vou fazer isso, ó? Eu dou uma laçada de meio ponto alto, puxo o fio e mantenho ele na agulha e vou fazer isso 3 vezes, ó. Fiz as 3 vezes aqui. Feito isso, dou uma última laçada e puxo todo mundo junto para fechar. E assim eu fiz os 3 meios pontos altos fechados todos juntos aqui, tá bom? E vamos seguir a carreira fazendo, ó, simplesmente um ponto baixo em cada um dos pontos restantes aqui de base, tá? No total, nós vamos continuar com os 10 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui, gente, vamos para nossa próxima carreira que nós vamos fazer, ó, um pontinho baixo e no ponto seguinte a gente vai fazer uma diminuição, tá? Eu vou repetir também por toda a voltinha essa sequência e no final dessa carreira nós vamos ficar com 7 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta e volto com vocês. Agora, pessoal, feito aqui, vamos para a próxima carreira que nós vamos fazer simplesmente um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a volta. Então, nós vamos continuar com os 7 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui, vou colocar um pouquinho de enchimento assim que eu terminar a carreira aqui no bracinho, na mãozinha, tá? E vou trocar de cor em seguida pelo fio vermelho, tá, gente?
A troca de cor eu vou fazer exatamente do mesmo jeito que a gente fez o corpinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês pra gente continuar. Feito aqui, pessoal, eu troquei de cor, coloquei bem pouquinho enchimento aqui na mãozinha, ó. Então, agora nós vamos começar a fazer o braço, tá? Então, vamos iniciar aqui, pessoal, ó, com o fio vermelho, né? Fazendo um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz um aumento. Nós vamos repetir por toda a volta para ficar novamente com 10 pontos baixos no total da carreira, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, um aumento e volto com vocês para a gente começar a fazer então a extensão do bracinho. Agora, pessoal, da nossa 7ª carreira, que é essa carreira que estamos começando agora, até a 11ª, nós vamos fazer um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final das carreiras, tá? Então, eu vou fazer esses pontos baixos aqui direto, um ponto baixo em cada ponto, continuando com 10 pontos baixos no total de cada uma, até terminar a 11ª carreira, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui e assim que eu terminar essas carreiras, eu vou colocar enchimento no bracinho aqui, tá, gente? E volto com vocês, então, pra gente finalizar aqui arrematando, tá bom? Ó, gente, terminei aqui, coloquei enchimento, como vocês podem ver. E agora, então, eu só vou fechar com um ponto baixíssimo aqui a carreira, ó. Vou puxar aqui, certo? Puxo bem o fio, corto. Deixa eu cortar aqui com a sobra, tá, gente? Pra gente costurar depois. Vou dar aqui o nozinho duplo. Deixa eu passar o fio aqui 2 vezes pela argolinha. Puxo bem. E temos aqui, então, feito, certo? Então, olha só, a gente tem aqui um bracinho, tá vendo a mãozinha? E nós vamos fazer outro bracinho exatamente igual a esse, tá? Pra gente colocar aqui, ó, no corpinho dela, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês, deixa eu pegar um alfinete aqui. Ó, eu vou colocar da primeira carreira, meu alfinete hoje que eu tô usando é o pequenininho, ó. Vou colocar da primeira carreira aqui do corpinho até a 2ª, 3ª, 4ª, até a 5ª carreirinha, ó. Eu vou colocar o alfinete, certo? E vou deixar aqui presinho, quietinho, desse jeitinho, com a mãozinha voltada para cima, tá bom? Eu vou fazer outro bracinho exatamente igual e colocar aqui desse lado também, tá? E fizemos então. Agora, com o fio marrom escuro, nós vamos fazer o cabelo dela, tá? Então, para iniciar, ó, vamos lá. Anel mágico, correntinha inicial. E a gente vai colocar, então, aqui 6 pontos baixos, tá bom? Então, ó, 2, 3, 4. Deixa eu pôr aqui os pontinhos. 5. E o 6º ponto. Feito isso, puxo o fio bem para deixar bem fechadinho. E vamos para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final, tá? Então, ó, vamos fazer um aumento em cada ponto e no total a gente fica com 12 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Para nossa próxima carreira, agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal, façam aí um ponto baixo e um aumento. E vamos repetir por toda a voltinha, tá bom? Então, façam aí um ponto baixo, um aumento por toda a carreira. E no final dela, a gente fica com 18 pontinhos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Para a nossa próxima carreira, agora vamos fazer 2 pontos baixos nos pontos seguintes e um aumento no próximo. E vamos repetir a sequência por toda a carreira. No final dela, a gente fica com 24 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto para a gente continuar o passo a passo. Vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai fazer aqui o seguinte, gente. Vamos fazer um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a voltinha, tá? Então, nós vamos continuar no total com 24 pontos. Então, eu vou fazer essa carreira e volto para a gente continuar. Vamos agora aqui fazer a franja do cabelinho dela. Então, vamos lá, ó. A gente começa com um ponto baixo, no ponto seguinte a gente faz um meio ponto alto, no próximo um ponto alto, tá? No ponto seguinte,
um meio ponto alto novamente e a gente fecha aqui o centro da franja com um ponto baixíssimo. Vai ficar desse jeitinho a primeira parte, tá? Vamos para a segunda parte da franja. A gente começa novamente, ó, um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, a gente faz um meio ponto alto. No próximo, um ponto alto, tá, gente? No ponto seguinte, um meio ponto alto. E nós vamos terminar essa franja com um ponto baixo. E aí, ele vai ficar desse jeitinho, tá vendo? Feito isso, nos pontos restantes aqui, nós vamos fazer somente um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, no total, a gente continua com os 24 pontos, a única diferença foi essa colocação dos pontinhos aqui da franja, tá bom? Para a nossa próxima carreira agora, nós vamos começar a trabalhar com carreiras de ida e volta para a gente fazer só a parte de trás do cabelo, tá? Então, vamos começar assim, ó. Vou fazer aqui 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou fazer agora 4 carreiras, trabalhando somente os pontinhos aqui de trás, tá? Então, eu vou fazer 4 carreiras de 14 meios pontos altos e 2 correntinhas para virar entre uma carreira e outra, tá? Então, eu vou fazer essas 4 carreirinhas de 14 meios pontos altos e volto com vocês então para mostrar e a gente continuar o passo a passo aqui do cabelinho, tá bom? Depois de feitas as 4 carreirinhas aqui, que fica desse jeitinho que vocês estão vendo, agora, gente, ó, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer como se fossem uns cachinhos aqui pra gente finalizar, tá? Então, como que vai ser, ó? Eu vou fazer um ponto baixo primeiro, certo? Pra gente começar. Vou fazer 7 correntinhas, ó, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E vou voltar essas 7 correntinhas com 4 vezes de 3 pontos baixos dentro da mesma correntinha de base, ó. Faço 3 correntinhas, 3 pontos baixos, perdão, dentro da mesma correntinha. Venho para a próxima, faço 3 pontos baixos, ó, novamente. E eu vou fazer isso nas 4 primeiras correntinhas aqui, ó. 3 pontos baixos dentro delas, ó. Certo? Deixa eu fazer a última aqui. Ó, 1, 2 e 3. Ó, temos 4 pontinhos, 4 correntinhas feitas com esses 3 pontos baixos. Feito isso, a gente tem aqui mais 2 pontinhos. O que que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer, ó, um meio ponto alto em cada uma dessas 2 correntinhas que restaram, ó. Certo? Feito isso, venho para o próximo ponto de base do cabelo e faço um ponto baixo. Assim eu prendi o cachinho. Eu ajeito aqui, ó, o cacho do cabelo para deixar bem certinho e venho para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo e novamente 7 correntinhas, ó, 3, 4, 5, 6 e 7 e volto do mesmo jeito, gente. Nas 4 primeiras aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos dentro de cada uma das 4 correntinhas e depois eu faço 2 meios pontos altos. E aí eu fecho então a carreira fazendo um ponto baixo aqui no próximo ponto, tá bom? Então eu vou repetir até chegar aqui no final da carreira para formar vários cachinhos aqui de cabelo, tá? E vão ficar aproximadamente 7 cachinhos aqui, tá bom, gente? Então eu vou fazer e volto com vocês para mostrar como vai ficar. Olha, gente, ficaram 7 cachinhos aqui que eu falei para vocês, tá vendo? Fiz o último ponto baixo aqui no último ponto de base e agora eu só vou puxar o meu fio com sobra, porque a gente vai costurar nela, né, no corpinho base. Dou um nozinho duplo também aqui, puxo bem, vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo, certo? Ó, dessa forma. E aí, então, a gente vai colocar aqui no rostinho dela, ó, na altura da primeira, segunda, terceira, quarta, na altura da 5ª carreira do rosto, a gente vai posicionar a franja voltada para frente,
Eu vou pegar aqui o alfinete, ó, vou colocar, tá vendo? E vamos deixar aqui, então, com o alfinetinho na quinta carreira, certo? E a parte de trás vai ficar desse jeito, com os cachinhos aqui, tá bom? Então, fizemos o cabelo dela. Agora, gente, nós vamos bordar aqui os olhinhos dela, tá? Então, ó, na 7ª carreira aqui, eu coloquei um alfinete entre 3 pontos de distância entre o olhinho e o cabelo e 4 pontos de distância entre um olhinho e outro, tá bom? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas tem um alfinete aqui, ó, onde eu coloquei a marcação dos olhinhos, certo? Tô aqui com a minha linha preta de crochê mesmo e com um nozinho na ponta na minha agulha de costura, tá? Então, vamos lá, gente, ó, eu vou entrar aqui, ó, em uma abertura entre pontos, tá vendo? Entre um ponto e outro, e vou sair bem aqui no cantinho do pontinho onde eu coloquei o alfinete, ó, e vou puxar até esse nozinho esconder. Escondeu, tá vendo? O que que eu vou fazer agora, pessoal? Ó, meu bordado vai ser de baixo para cima, aqui no ponto, e de cima para baixo, aqui do lado. Já vou tirar o alfinete, vou puxar, ó, certo? E o meu fio já fica posicionado. Agora, para fazer essa outra voltinha, eu venho aqui no topo mais uma vez e vou sair de novo nesse cantinho da minha direita e puxo, ó. Feito isso, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou bordar aqui, ó, no meio do segundo ponto, do primeiro ponto após o olhinho. Eu vou bordar aqui, ó, bem no meio dele e voltar pra pontinha aqui do canto direito do olho. Feito isso, eu bordo mais um subindo aqui nesse mesmo pontinho seguinte aqui do lado, tá vendo? E levo o meu fio, então, aqui pro outro olhinho já direto, ó, e puxo. Puxa com cuidado para não dar problema aqui de ficar repuxado o bordado, certo? Ó, e fizemos aqui então os cílios do olhinho dela, tá? Aqui, gente, eu vou fazer o mesmo bordadinho. A diferença é que eu vou fazer o cílio voltado aqui pro lado esquerdo, então vai ser o pontinho seguinte aqui esquerdo, tá bom? Então eu vou fazer e volto com vocês. Ó, gente, fiz aqui, tô fazendo o último cílio do olhinho. E agora eu levo já direto o meu fio aqui, ó, para outra abertura entre um pontinho e outro. Ó, puxo aqui para ficar certinho. Ajeito já o meu bordadinho aqui do olho para ficar certinho aqui, ó, o desenho, tá? Então, ele ficou dessa maneira, certo? E vou, então, arrematar aqui, ó. Seguro o fio com a minha mão esquerda e passo aqui a agulha com a mão direita por dentro, tá? E puxo, ó, eu vou fazer isso umas 2, 3 vezes aqui, até o meu nozinho ficar bem certinho. Ó, vou passar só mais uma vez. Ó o tamanho do nó, tá vendo? E agora, então, eu vou esconder esse nozinho aqui por dentro do meu trabalho e vou puxar bem até sumir esse nó, tá? Feito isso, eu venho com a minha tesoura e corto, tá? E vai ficar desse jeitinho o bordadinho dos olhos, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos costurar aqui o cabelinho dela, tá? Então, com o fio de sobra marrom, nós vamos começar aqui, ó, bem a partir da primeira para a segunda carreira, contando de baixo para cima aqui, ó, do rosto. Nós vamos passar aqui o fio costurando, tá? Então, ó, eu venho com o próprio fio aqui, eu vou costurar desse jeitinho, como se fosse ponto alinhavo, tá vendo? Deixa eu só puxar aqui para não tirar o bracinho do lugar. Então, ó, eu vou fazer a costurinha. Aqui eu respeito o local onde fica certinho a colocação da franjinha, então eu passo aqui com cuidado para não tirar a posição da franja e nem deformar, né, a posição da franja aqui. Então eu vou tirando os alfinetes enquanto isso e eu vou dar a voltinha completa aqui pelo cabelo. Então eu vou descer aqui pela lateral, passar aqui por baixo. E quando voltar para o ponto inicial aqui onde a gente começou a costurar, eu volto com vocês para a gente arrematar, tá bom?
Voltei aqui para a parte inicial, então agora eu só vou arrematar aqui normalmente. O meu fio tá um pouquinho curto, então eu vou passar ele aqui de trás para frente pela argolinha, né, ó. Vou dar 2 nozinhos, pego aqui tanto um pontinho do cabelo quanto do rosto juntos. Dei os 2 nozinhos, eu escondo o fio de sobra passando aqui por dentro, certo? Venho com a minha tesoura e corto. E temos aqui então o cabelo dela já costuradinho aqui, bem fechadinho, tá bom? Bom, vamos agora costurar o bracinho dela, tá? Então, vou mostrar pra vocês, ó, eu falei que é da primeira, segunda, terceira, quarta até a quinta carreira, né? Então, olha só, a gente vai começar aqui, ó, costurando da quinta carreira e pegando os 2 pontinhos da abertura do braço juntos, tudo ao mesmo tempo aqui e puxa, tá, gente? Ó, pego aqui o pontinho do corpinho, venho e pego os pontinhos aqui da abertura do braço ao mesmo tempo e puxo. E assim eu vou costurar tudo aqui, ó, todo o bracinho, até chegar lá na parte de cima, ó. Então, eu vou costurando aqui, puxo bem, cheguei aqui na parte de cima, eu tiro o alfinete também. E agora eu vou dar um detalhezinho que eu sempre faço aqui nos bracinhos para dar mais firmeza. Eu levo o bracinho aqui na frente, ó, bem aqui no meio, uma carreirinha ou 2 carreirinhas à frente aqui do centro de onde tá o bracinho, certo? Então, eu trouxe o meu fio para cá, venho com a minha agulha, ó, pego 2 pontinhos da segunda carreira contando da última para frente, né, ó, de trás para frente. Vou puxar o fio, tá vendo? E volto aqui nessa região para trazer a minha agulha aqui para trás novamente e puxar todo mundo junto, ó. Quando eu puxo todo mundo junto, eu prendo aqui um pouquinho mais para o bracinho não ficar muito solto, tá bom? Feito isso, a gente só arremata aqui, ó, com 2 nozinhos. Deixa eu dar o segundo nó. Deixa eu puxar aqui. Puxei. E agora a gente esconde o fio de sobra aqui, tá? Escondi, venho com a minha tesoura, corto e eu vou costurar o outro bracinho exatamente igual. Aqui o meu já tá costurado, tá? Eu já adiantei o passo. E temos aqui então feita o primeiro vídeo aqui, né, do tutorial da Nossa Senhora do Sagrado Coração, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente continua, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam pelos santinhos e amigurumis aqui no canal. É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos, então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do nosso passo a passo completinho digitado, nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como meu noivo é há quase 2 anos já membro aqui, inclusive um beijo, muito obrigada por apoiar o canal dessa forma. Então, se você quiser se tornar um membro também, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá, gente? Um beijão para todos vocês, muito obrigada a todo mundo que está sempre aqui acompanhando o canal, apoiando, né, comentando, compartilhando os vídeos. Muito obrigada de coração mesmo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!